Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative também o sininho de notificações, dê aquele joinha. Esse vídeo hoje é para quem se envolve com pessoas erradas, pessoas que se envolvem com pessoas que não querem, com pessoas as quais você não gosta, e essas pessoas, por sua vez, elas vivem invadindo a sua vida, elas te procuram e você fica meio que acanhada, meio que sem jeito de dispensar ela por conta do medo, do que elas vão pensar, de como elas vão reagir. Pois é, se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo é para você, tá? Fica até o final do vídeo aí que eu vou te dar algumas dicas de como você pode se libertar desse tipo de pessoas. Eu usei essa estratégia, porque eu sempre fui uma pessoa que, desde sempre, desde pequeno, que me envolvi com pessoas erradas, pessoas que não tinham nada a ver comigo, mas por falta de eu ter pouco conhecimento, pouco entendimento, eu acabei que acreditando que aquelas pessoas eram as pessoas certas para a minha vida. Por fim, com o tempo eu fui vendo que não, que essas pessoas elas estavam mais abusando, aproveitando aí da minha ingenuidade e só levando vantagem, né, sobre mim. Então, depois de muito tempo, demorou tempo pra caramba para eu acordar, né, para cair minha ficha e partir para outro caminho. Aliás, eu tinha medo de ficar sozinho e eu acreditava que eu não tinha potencial para ter outro tipo de amizade, né? Então era o que sobrava para mim. Então eu abraçava, aceitava essas pessoas porque eu acreditava que era a minha linha, meu padrão de amizade era esse, eu não tinha melhores. Eu acreditava que meu padrão era sempre esse mesmo, essas pessoas aí. Por eu me sentir uma pessoa inferior, incapaz de alcançar o outros tipos de amizades melhores, amizades as quais eu acrescentar algo para o meu aprendizado, né? E não essas pessoas as quais eu estive sempre convivendo, que não me acrescentava nada, até era o contrário, eu que acrescentava algo para elas, né? Eu percebia que elas estavam me manipulando, aproveitando de mim, me agredindo. Às vezes me agredia verbalmente, fisicamente, mas mesmo assim eu continuava ali envolvido com essas pessoas, mesmo me sentindo repudiado por elas, mas eu estava ali. E toda vez que elas passavam por mim, eu dava atenção para elas, dava confiança e, como eu disse, acreditando que era aquilo para mim, que eu não teria alcance a coisas melhores. Bom, mas chegou um ponto que eu, né, enfadei. Chegou um ponto que eu coloquei um basta nisso. Fui procurando me informar mais, fui buscando melhor equilibrar a minha estima, elevar a minha estima, porque eu acredito, hoje eu acredito que é por conta da a minha baixa estima que eu vivia aí me relacionando com pessoas desse padrão. Então, conforme eu fui elevando a minha estima, eu fui aos poucos me libertando, me esquivando dessas pessoas. Não foi fácil, e eu já fiz vídeo aqui, a estratégia que eu fui usando para me esquivar delas, a ponto delas não me procurarem mais, a ponto delas ficar com raiva do meu comportamento, e eu tive que ser radical mesmo no meu comportamento. Então, o comportamento qual eu indico para você, você precisa se posicionar. Eu sei que vai doer, às vezes você vai ficar até achando que é meio estranho, mas foi a estratégia, foi aí o meio, a atitude que eu tive que adotar para poder me esquivar, para que essas pessoas definitivamente não me procurassem mais. A estratégia que eu usei foi fingir que não viu, fingir que não ouviu, desviar o olhar, olhar através deles, nunca bater de frente, né? Nunca arrumar intriga, bater de frente, querer enfrentá-los verbalmente, nada disso.
mas sempre esquivando deles, fugindo do olhar deles, fingindo que não os conhece, parando de ser aquela pessoa boazinha que sempre se preocupava com elas, sempre achava que tinha que dar alguma satisfação para elas de alguma coisa, satisfação de um olhar, por exemplo, retornar o olhar novamente para elas, dividir alguma coisa para ela, se preocupar o que estava acontecendo com ela. Além de outra coisa que eu também adotei, foi não procurar mais elas, né? Eu poderia estar passando aí as necessidades que fosse, mas eu fui cada vez mais evitando de procurar essas pessoas, né? Cortando sempre em volta delas, se me distanciando delas. Inclusive, na própria Bíblia fala que a gente deve se afastar do mal. Então foi através dessa palavra da Bíblia que eu fui adotando, né? E isso se estendeu na maioria das pessoas, né? Na sociedade, principalmente da cidade ao qual eu moro. A maioria das pessoas, até pessoas as quais, né, eu não tinha vínculo, relacionamento algum, né, eu também estava adotando essa postura de andar sempre de cabeça erguida, olhar sempre reto, sem ficar dando trela, sem ficar dando bandeira, sem ficar agindo com qualquer barulho, né? Reagindo com qualquer grito, dando trela para qualquer movimento, qualquer evento. Sempre eu, quando ia sair de casa, eu saía destino ao objetivo e voltava para casa e não perdia tempo dando confiança para as pessoas na rua. E isso se estendeu, como eu disse, a maioria da sociedade, né? Só não mais os íntimos, as pessoas da família, as quais, né, eu não precisava disso, mas na sociedade, no modo geral, eu mudei meu comportamento e aos poucos que eu fui aí selecionando quais as pessoas, né, eu ia ter mais contato. E talvez com essas mesmas pessoas, se elas me procurassem e até me procuraram, eu ia ser mais objetivo, mais direto, aprendi a dizer não, né? Pratico até hoje ainda, inclusive, e é o que eu quero dizer mais importante, que tudo isso é necessário, exige prática. Você precisa todos os dias estar praticando, porque por conta da gente se revoltar, chegar no limite de tanta exploração, de tanta gente aproveitando, e quero também frisar aqui que essas pessoas aproveitam porque a gente dá espaço para elas aproveitarem, né? Eles percebem que as portas estão abertas, que o caminho está livre para eles, né? São pessoas que não têm limite, que não se limitam, e se a gente não para eles, eles invadem. Então eles não são pessoas limitadas, eles não enxergam. Então, portanto, quem tem que pôr limite é a gente mesmo, né? Quando você acorda, aí você que é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, que não está a fim de aproveitar das pessoas, é você que tem que se posicionar, porque essas pessoas, eles não têm limite, eles não se posicionam. Pelo contrário, eles ficam com raiva de você, eles vão jogar a culpa em você, sempre vão apontar você, eles não conseguem se enxergar na verdade. Então a maneira que eu usei, a estratégia, a conduta que eu adotei foi essa. E como eu disse, é preciso prática, todos os dias ir praticando. Aliás, como a gente, né, tá assim esgotado e bastante estressado por conta, né, desse tumulto de pessoas invadindo a sua vida e às vezes você quase que não conseguindo se defender, então você vai adquirindo um estresse, uma raiva, um nojo, às vezes até um ódio e um rancor. Então, às vezes não consegue interagir saudavelmente com essas pessoas, né? Às vezes você não consegue dizer um não saudável, sem medo de dizer. Às vezes diz aquele não, né?
se defende de uma forma meio agressiva, e isso não é bom, né? É uma energia negativa, isso não é bom pra gente. E aconteceu até comigo, inclusive, né? Eu acabei levando aí, sendo agredido por uma pessoa por conta de eu agir de uma forma agressiva, verbalmente agressiva, e ela interpretou, no meu modo de dizer, eu não estava sendo muito agressivo, mas a energia como saiu aquilo, e essa pessoa, ela interpretou como agressiva e ela veio e me agrediu fisicamente. Então não foi fácil, é preciso muita prática e com tempo, né, com bastante prática, sem medo, com bastante coragem, você vai aí aos poucos selecionando e automaticamente essas pessoas vão se afastando de você, né, e você tem que seguir o rumo, né, não pode voltar atrás, fechar a cara para essas pessoas mesmo, né, porque você já percebeu que essas pessoas, elas não têm boas intenções, o intuito delas é só explorar, aproveitar e levar vantagem sobre você mesmo. Então a ideia é essa, se você é daquelas pessoas que passou por isso como eu passei aí desde sempre, desde a infância, me envolvendo com pessoas assim, o caminho é esse, é sempre praticando. E depois, naturalmente, as coisas vão se colocando, vão se assentando, né? Vai estabelecendo uma paz, uma tranquilidade, as pessoas vão acostumando com o seu jeito de ser, né? Eles vão tendo que engolir e aí fica tudo normal. Hoje eu estou mais tranquilo e com o tempo eu fui aí normalizando o meu relacionamento com a sociedade, cumprimentando as pessoas, inclusive me relaciono até com pessoas às quais eu peguei raiva, né, que eu vi ela me prejudicando uma pessoa a qual, né, eu gosto, né, uma pessoa que é da minha família, eu vi ela, eu presenciei ela maltratando essa pessoa e fiquei com muita raiva dela, e hoje eu preciso trabalhar junto com ela, né, trabalho junto com ela, e hoje eu consigo trabalhar ali do lado dela, conversar naturalmente, saudavelmente junto com ela, sem sentir rancor, sem retrucar, sem ser hostil com ela, mas porém eu já sei com quem que eu estou lidando, né? Então o meu comportamento com ela é limitado, as minhas atitudes com ela é limitada, a nossa relação é limitada e é mais o necessário. Então todos os dias eu vou dosando, aprendendo a me relacionar, a me comportar de uma maneira mais saudável, de uma forma que eu não dê abertura para que essa pessoa, né, aproveite, uma vez que essa pessoa não tem limite. Se eu deixar, ela vai aproveitar de mim, ok? Então o vídeo de hoje é esse, foi relevante para você, se inscreva e ative aí o sino de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!